Deixa depois. Sim, eu comecei aqui. Beleza, tá ótimo. Então, iniciar agradecendo a presença de todos que estão assistindo agora ao vivo ou aqueles que vão assistir depois. Essa é a última edição do IUP Talks de 2025, porque a gente sabe que daqui a pouco está todo mundo já curtindo o Natal. Quem é flamenguista já curtiu já, na verdade, né, a nossa vitória sábado na Libertadores, hoje vai curtir a nossa vitória no Campeonato Brasileiro. Então, já está começando o mês de dezembro já em comemorações. Então, para a gente evitar conflitos de comemorações, eu falei, vamos fechar logo nosso IUP Talks agora no início de dezembro. E aí, para a gente poder, então, encerrar com chave de ouro essa nossa proposta, né, de discussões técnicas, enfim, de assuntos que são relevantes, né? Lembrando que é uma atividade que é especificamente voltada para as empresas mantenedoras do IUP que estão junto com a gente aqui nessa jornada. A gente trouxe o César Taurion. O César é um parceiro já antigo aqui do IBP, já participou de eventos, já ministrou cursos aqui da UniBP junto com a Fundação Dom Cabral. E ele é diretor de estratégias da Mobile Partners, e, além de ser fundador e CEO da Ananke. Ele foi líder de estratégias da PwC e ocupou diversos cargos técnicos e executivos em empresas, não só do setor de óleo e gás, mas em outros ramos industriais. E aí a gente traz o César para falar justamente uma questão que eu até estava brincando com ele aqui antes da gente começar, né? É, quem já não ouviu aí alguém falar que, nossa, a inteligência artificial vai revolucionar o mundo e a gente vai ter um futuro sensacional? E de repente a gente vê essas brincadeiras, né, do pessoal fazendo inteligência artificial para uma série de videozinhos bobos, coisas que não tem muito sentido. E aí, quando a gente traz, então, para o nosso contexto, para a realidade da nossa indústria, né, a gente vai começar a palestra, então, já perguntando para o César. César, a inteligência artificial no setor energético de óleo e gás, o que que é fato e o que que é ficção? Responde para a gente, então, agora aí na sua palestra, que a gente está aqui doido para poder saber e aí discutir junto contigo, para saber se tem alguma coisa do mundo Mad Max ou se é um mundo mais bacana, que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Legal, Melissa. Pô, obrigado aí pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E como a Melissa comentou, né, o nosso bate-papo vai até às 6 horas, 6 e pouco. Eu ó, pego o metrô e vou lá para o Maracanã, que afinal, pô, hoje é dia. Hoje é dia. Já comemoramos grande parte de domingo e agora vamos embora. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui. Homeopáticas, César, a gente vai por nós homeopáticas para poder distribuir a alegria pela semana. É isso aí. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela. Deixa eu colocar aqui, só me confirmam, me confirmem se está em full screen. A gente está vendo, mas não está no modo de apresentação ainda não. Deixa eu ver, está demorando um pouquinho aqui. Espera aí. Deveria aparecer. Ele está Pronto, aparecendo. acho que agora foi. Agora foi. Pronto. Agora foi. Beleza. Então, esse é um tema, acho que bastante quente, né? Bastante aquecido. E pelo menos a minha intenção inicial é ficar falando com vocês aí uns 40, 45 minutos e deixamos um tempinho após os slides. Os slides é mais um roteiro para a gente seguir aqui uma linha de pensamento, para trocarmos umas ideias. Então, acho que isso é extremamente importante, o tema realmente é aquecido. Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho. A Melissa fez uns rápidos comentários só para fixar alguns pontos que eu acho que são importantes para a gente discutir aqui e dar base para o que a gente vai falar. Eu trabalhei em diversas empresas, eu acho que duas aí se destacam, a IBM, onde eu fui diretor de novas tecnologias, e a PwC, antigamente a Enterprise. Mas o que é importante é que eu venho vivenciando esse mundo que nós chamamos de inteligência artificial, com as várias técnicas que vêm evoluindo ao longo do tempo, desde o final dos anos 80, quando a tecnologia da época era o que nós chamávamos então de expert systems, ou sistemas especialistas. Foi a minha, né, primeira experiência, e de lá para cá venho trabalhando nos vários projetos, seja em machine learning, depois em deep learning, já lá para 2014, 2015, e mais recentemente com algumas experiências bem interessantes em IA generativa. Então, vou trazer aqui um pouco de experiência prática aí de
de uns 40 anos de vivenciar os altos e baixos do que nós chamamos de inteligência artificial e apontar alguns pontos que merecem atenção. Vamos nos abstrair aí da fumaça e ficar com as imagens mais nítidas. Eu vou passar meu ponto de vista para vocês e depois, claro, vocês vão poder debater e concordar ou não, né? Acho que a discordância é salutar, até porque não existe verdade verdadeira. São experiências que levam você a ter uma certa percepção e visão do cenário. Experiências diferentes vão levar a outras percepções e visões. Então, não tem uma resposta única para nada. Então, baseado nisso, eu começaria com algo que às vezes a gente esquece, né? A gente fala como inteligência artificial tivesse surgido assim muito rapidamente. Não, não foi ontem que surgiu, nem anteontem. E se a gente perguntasse isso, né? Se a IA sumisse, desaparecesse, a inteligência artificial, todos os seus contextos, quantos dos nossos processos e atividades seriam afetados? E a gente vai observar o seguinte: tem muita coisa que usa inteligência artificial que não percebemos. Por exemplo, quando nós pedimos o Uber, precificação dinâmica, tem modelos de machine learning. Quando nós fazemos o roteamento, ou seja, o Waze ou um outro aplicativo, o Google Maps faz o roteamento do melhor caminho, tem modelo de inteligência artificial, modelo de grafos. Quando você está trabalhando com o e-mail e tem o autocompletar, ou até mesmo tem a identificação se é ou não o spam que você está recebendo, quando você pega as recomendações de uma Netflix, de uma Amazon ou de Spotify, são modelos que estão lá funcionando e te indicando, por exemplo, uma música que provavelmente você vai gostar, baseado no padrão de uso que você tem daquela plataforma. Quando você trabalha junto ou vai fazer um exame médico, análise de imagens, tem um monte de sistemas de machine learning, deep learning, que estão analisando essas imagens. E quando você vai em outros setores, até mesmo indústria, em diversos setores industriais, você tem diversos sistemas que fazem planejamento de, por exemplo, de estoque, ou fazem previsões, como uma manutenção preditiva na área aeronáutica, na área de equipamentos e, obviamente, no setor onde vocês trabalham. O setor de oil and gas, energia, de uma maneira mais ampla, tem muitos modelos aí há dezenas de anos que estão em uso, seja em machine learning, seja deep learning, e agora com IA generativa também contribuindo aí para esse kit de ferramentas. Bom, então, respondendo àquela questão de se a IA assumisse o que aconteceria, com certeza nós seríamos muito impactados. Nós teríamos dificuldades do Uber, teríamos dificuldade de fazer manutenção de aeronaves, e com isso teríamos muitos problemas de aeronave não funcionando, porque manutenção preditiva impede que a aeronave fique mais tempo no solo. Você, antes de ter um problema, e ser uma manutenção corretiva, você está fazendo um trabalho de impedir que aquela provável ocorrência aconteça, e com isso manter um avião no ar. Então, a nossa vida seria afetada, né? É o sistema financeiro, detecção de fraudes, assim por diante. Sofreríamos muito mais fraudes se as empresas de cartões de crédito não usassem modelos de detecção de fraudes, que são baseados em modelos de machine learning. Então, sim, nós já estamos imersos na inteligência artificial e talvez a gente não perceba. E o grande fator desse não perceber é que antes os modelos de inteligência artificial estavam debaixo de camadas e camadas de software e não apareciam. Quando você pega o Uber, ninguém está dizendo, olha, aqui nós usamos inteligência artificial. Mas em novembro de 2022, mais precisamente 30 de novembro de 2022, apareceu o ChatGPT e de um dia para o outro, um modelo sofisticado estava ao nosso alcance. Nós poderíamos, sem ser profissionais de tecnologia, sem ser engenheiro de machine learning ou cientista de dados, interagir com o modelo sofisticado através de uma linguagem que nós conhecemos, a nossa linguagem humana. Nós poderíamos fazer perguntas e ele responderia qualquer coisa sobre geografia, sobre história, sobre matemática, escrever uma poesia, gerar linhas de código. Então foi uma espécie de
salto no tempo, como se tivéssemos ido dormir na Idade Média, no dia 29 de novembro de 2022, e acordar no dia 30 de novembro, na era espacial. E todo mundo passou a ficar empolgadíssimo, e o ChatGPT tornou o termo inteligência artificial, digamos, um dos termos talvez mais falados hoje. Todo mundo fala o tempo todo, jornal diário, nas revistas, eventos e mais eventos, inteligência artificial na saúde, inteligência artificial em oil and gas, inteligência artificial na manufatura, inteligência artificial na mobilidade, inteligência artificial em todos os lugares. E, na verdade, nós vimos aí um processo extremamente acelerado que, em 3 anos, nós passamos a ter aí uma multidão de especialistas em IA generativa, teses as mais diferentes possíveis sendo disseminadas, algumas até bem coerentes, outras verdadeiros absurdos, mas essa discussão está aí, né? Então, o que nós queremos é tirar um pouco digamos, desse frenesi e cair muito no mundo real. Não vamos nos abstrair de frases muito bombásticas que circulam muito rapidamente. Por exemplo, Bill Gates, olha, não vamos mais precisar de doutores e professores. O Amadei, que é o CEO da Anthropic, uma das startups mais valiosas do mundo de inteligência artificial generativa, e que disse que, se não me engano, em março ou fevereiro desse ano, vamos botar março desse ano, que em 6 meses não teríamos mais desenvolvedores no mundo. Eu acho que não foi bem isso que aconteceu. As frases bombásticas de Elon Musk, que você não precisará mais de motoristas, porque os carros serão autônomos, estarão aí nas ruas, milhões e milhões deles. Então, nós vemos declarações muito bombásticas de pessoas que conhecem tecnologia, mas que fazem muitas dessas declarações baseadas nos seus interesses comerciais, né? Ou seja, tem muito dinheiro em jogo. Então, qualquer coisa que eu fale valendo bilhões de dólares, eu vou falar. Não tem vergonha, não fico vermelho por causa disso. Então, vamos nos abstrair dessas frases bombásticas e vamos sair dessa corrida alucinada, desse fear of missing out. Tem o quê, né? Que todo mundo entrou nessa. Nos últimos 2 anos, eu convivo muito com executivos, tem muitos trabalhos de advisor para executivos, para o board das organizações, então praticamente o meu dia é com reuniões remotas, ainda bem, mas com executivos, e essa preocupação, tanto no conselho quanto no C-Level, os CEOs, é que estamos atrasados, temos que fazer alguma coisa, porque o mundo vai mudar, os empregos vão acabar, trilhões de dólares serão gerados em valor nos próximos anos e eu estou sem fazer muita coisa. Então, vamos embora. Por que você está correndo? Eu não sei, mas eu estou correndo porque você está correndo. Então, vamos nos abstrair desse fear of missing out e ser muito mais realistas. Vamos ver o mundo real. Bom, primeiro ponto que é importante nós falarmos. IA generativa é um subconjunto do conjunto de disciplinas que nós chamamos de inteligência artificial. Inteligência artificial não é uma tecnologia, é um conjunto muito amplo de tecnologias. Imagine essa bola laranja aí, essa bola amarela. Você tem várias técnicas que nós chamamos de inteligência artificial. Várias delas estão aí. Dentro desse conjunto de técnicas, que também faz parte desse guarda-chuva de tecnologias que é a inteligência artificial, novamente, não é uma, mas dezenas, centenas de tecnologias sob esse guarda-chuva, nós temos o machine learning, o aprendizado de máquina. Usamos isso há muito tempo. As primeiras experimentações, as primeiras teorias surgiram no final dos anos 50. Nos anos 60 já tivemos algumas coisas acontecendo. Claro que com muito poucos dados disponíveis não dava para fazer muita coisa, mas recentemente é que nós vimos maior aplicabilidade. Mas a partir desses anos 60, 70, começamos a ver o que nós chamávamos de estatística mais avançada, regressão linear, assim por diante, random forest, árvore de decisão, tudo isso nós chamamos de machine learning, é um subconjunto de inteligência artificial. Mais recentemente, nós começamos a ver as redes neurais, e principalmente o deep learning, vamos colocar isso em torno de 2012, 2013, nós estamos falando aí de 10, 12 anos atrás, onde vimos técnicas muito interessantes já explorando a capacidade computacional que estava disponível
e já explorando a possibilidade de ter dados disponíveis também, além da capacidade de dados, de fazermos algoritmos mais sofisticados. E o Deep Learning começou a se propagar e vimos aí várias boas aplicações de Deep Learning. Precisa de muitos dados para realmente fazer os modelos sofisticados funcionarem. E dentro do Deep Learning, mais recentemente, em 2017, surgiu um paper, que é Attention is All You Need, que propunha uma técnica mais sofisticada que as que nós usávamos para reconhecimento de palavras ou tradução de palavras. Esse foi o objetivo do paper, que acabou se transformando que foi a base do modelo Transformer, que aí gerou o ChatGPT, que é Generate Pre-trained Transformer, e esses famosos LLM, Large Language Models, que nós vemos hoje. E devido a essa característica de ser, né, fluente, né, ele trabalha com linguagem, Large Language Model, modelo de linguagem, ele cria essa, digamos, essa característica de dar a impressão que nós estamos falando com um ser humano. Mas nós estamos vendo aí que é uma evolução das técnicas que já existem há dezenas de anos. Então, só que, por chamar a atenção, todo o esforço, toda a concentração, toda a atenção ficou agora em cima dos LLMs. Então, quando nós falamos, um LLM inteligência artificial, está correto, absolutamente correto. Não tenho que negar. Mas quando dizemos que inteligência artificial é um LLM, não é verdade. Tem muita coisa que não tem nada a ver com Transformer, que é inteligência artificial, uma das técnicas de inteligência artificial. Então, é muito mais amplo do que nós estamos falando aí no dia a dia, como fosse sinônimo de LLM. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, só para recordar, é que nós estamos falando dessa evolução tecnológica, que no fundo o ChatGPT não foi uma revolução tecnológica, foi uma evolução tecnológica, como vocês viram, mas foi uma revolução no interface. É um poderoso interface que nos permite falar de igual para igual com a máquina. A gente tinha muita dificuldade antes. Com as técnicas que nós usávamos, nós nos perdíamos, os algoritmos se perdiam no meio da frase. Eu não conseguia colocar uma frase grande e a resposta se perdia porque o modelo perdia lá a noção do que estava fazendo. Mas a evolução vem de longa data. O próprio termo inteligência artificial, o termo, apareceu em 1956. Estamos falando aí de 70 anos. Em 1959, o primeiro modelo de machine learning começaram a aparecer. Teve um jogo de xadrez nessa época. Em 1966, o primeiro chatbot, o Eliza, ele rodava, obviamente, em grandes computadores, famosos mainframes da época, e basicamente ele simulava um psicólogo, e usando aquelas técnicas rogerianas de terapia psicológica rogeriana de não responder diretamente a pergunta ali do paciente, mas responder a pergunta com uma outra pergunta. Ou seja, doutor, eu não me sinto muito bem da cabeça. E ele, psicólogo, responderia: por que você não se sente muito bem da cabeça? Então, fazendo esse jogo de palavras, o Eliza dava a impressão que era uma pessoa que estava do outro lado, e as pessoas que interagiam com esse sistema, lá em 66, imaginavam sim que estavam falando com um psicólogo do outro lado do computador, da então tela, né, que nós usávamos para interfacear nessa época. E ao longo do tempo nós fomos vendo outras evoluções, o Deep Blue vencendo o campeão mundial de xadrez em 97, o Watson da IBM vencendo o programa de perguntas e respostas da televisão americana Jeopardy, o DeepMind, AlphaGo, na verdade, da subsidiária do Google, DeepMind, da então subsidiária do Google, DeepMind, vencendo o jogo, complexo jogo de estratégia, Go, né? Que aqui no Brasil a gente não sabe jogar, é um jogo bem oriental, muito conhecido na China, na Coreia, na Ásia como um todo, Japão. Tanto que essa partida foi assistida por quase 1 bilhão de pessoas. E aqui a gente nem se preocupa muito com isso. Mas isso foi um marco muito importante, tanto que a partir desse jogo e da vitória do modelo de inteligência artificial, a China mudou a sua estratégia geopolítica para enfatizar a evolução em cima de inteligência artificial e hoje disputa com os Estados Unidos ali a liderança desse setor.
foi a partir do AlphaGo, em 2016. Nós estamos falando aí de quase 10 anos. Mas tudo isso se resume em uma coisa. Inteligência artificial é, acima de tudo, matemática. Não tem um ser inteligente do outro lado, é matemática. A gente pega uma rede neural, tem um monte de neurônios virtuais, ele simula o cérebro? Não. Cada neurônio virtual é uma função matemática, simplesmente uma função matemática, tem nada a ver com o comportamento do nosso neurônio. Para a gente comparar o cérebro humano com uma rede neural, é como pegar um avião de papel, que é uma rede neural de computação, que voa, e um F-35, que é o mais sofisticado avião de combate do mundo, extremamente sofisticado. Os dois voam, ponto. Mas um vai a 2 metros à frente, o outro faz coisas que a gente nem imagina que é possível fazer, parece ficção científica. O F-35 é o nosso cérebro, nessa rede neural. E o avião de papel é rede neural em computação. Então, basicamente, é essa a distância entre um e outro. Portanto, concluindo esse ponto, inteligência artificial é um nome enganoso porque ela não é inteligente. Não existe inteligência artificial. Simula a inteligência humana com modelos matemáticos, estatística, basicamente estatística. Dá resultados fantásticos. Os modelos são bem sofisticados, estatisticamente são modelos bastante complexos, mas não tem inteligência nenhuma, ou seja, não tem assim vou fazer isso. O sistema não tem essa vontade própria. Ele não sabe o que está produzindo de texto, né? Quando um desses sistemas, como o Gemini ou o ChatGPT, gera um texto para você, ele não gera nem palavras, ele gera pedaços de palavras, ou tokens. Token é token, ou seja, ele não tem a mínima ideia do que ele está escrevendo ali. Nós interpretamos como poesia, como uma linha de código, ou como um texto. Para ele é token, pedaço de palavra. Ele não sabe o que ele está gerando ali. Basicamente isso, ou seja, não tem a mínima noção do que está fazendo. Portanto, muitas vezes nós criamos, né, na verdade, uma expectativa demais, que a gente diz que é inteligência, a gente antropomorfiza a tecnologia, e por ser um sistema que responde de forma fluente, tudo basicamente resposta estatística, a resposta probabilística, mas pelo modelo gera uma fluência que para nós é fantástica, que parece estar falando conosco, nós dissemos e acreditamos que ali nós temos um sistema inteligente. Uma fluência não é inteligência. Eu queria aqui mostrar um exemplo muito interessante. Essa experiência foi realizada anos atrás numa universidade americana, em Iowa, no estado de Iowa. O que eles fizeram? Pegaram pombos, diversos pombos, colocaram esses pombos em gaiolas. Nessas gaiolas passavam-se, estava escura, mas passavam-se de vez em quando imagens, e atrás dele tinha um dispositivo, atrás de cada gaiola, que soltava um grão de milho em determinadas situações. Essas imagens, vocês estão vendo uma delas aí, poderia ou não conter um padrão de manchas que caracterizavam um câncer de mama. Câncer de mama, numa imagem dessas médicas, é um padrão de manchas, um conjunto de manchas que denota ali que há ali a ocorrência de um câncer. No início, quando as imagens passavam, os pombos se assustavam e bicavam, aleatoriamente. Com o tempo, eles passaram a aprender que quando bicava um determinado conjunto de manchas que caracterizavam um câncer de mama, ganhava o milho. O dispositivo soltava o milho. Com o passar do tempo, eles passaram a aprender, processo cognitivo deles, que só valia a pena picar quando determinado padrão de imagem surgisse na tela, um câncer de mama. E aí eles ganhavam milho. Quando não era o câncer de mama, não bicavam. O resultado foi que 3 ou 4 meses de treinamento, os pombos passaram a ter uma assertividade melhor que os radiologistas. Aí vem aquele papo da inteligência artificial. Então, eu não preciso de radiologista, eu coloco um pombo. Mas o pombo não tem a mínima ideia do que está fazendo. Ele reconhece muito bem aquele padrão de imagem que vai ganhar um milho, mas ele não sabe o que ele está bicando. Ele não sabe o que é o câncer de mama. É a mesma coisa um modelo de inteligência artificial. Inteligência, por isso, não existe. Ele não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. Ele está classificando aquilo como um câncer de mama porque aprendeu a reconhecer aqueles padrões de manchas baseado em milhões de imagens. Mas ele não tem ideia que é um câncer de mama, não tem ideia que é um cachorro, que é um gato, e não tem ideia que está gerando, por exemplo, uma linha de código. Então, se nós
juntarmos tudo isso, nós vemos uma coisa interessante. Nós, humanos, ficamos muito entusiasmados com tecnologias sofisticadas. Principalmente quando nós não as conhecemos, nós consideramos ela como uma mágica. À medida que nós vamos aprendendo, o nosso processo de aprendizado é cumulativo, né? Nós preservamos o aprendizado de ontem com hoje, e juntamos com o de hoje, e vamos acumulando esse conhecimento. Nós vemos um comportamento muito interessante quando a gente encontra inteligência, tecnologias sofisticadas. Por exemplo, agora, IA generativa é um bom exemplo. No início, nós não conhecemos nada da tecnologia, mas ficamos tão entusiasmados que superestimamos ela. À medida que o tempo vai passando, eu vou aprendendo, 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 e começo a ver que ela não faz essas coisas todas, que não é um ser super inteligente, senciente, mas é um sistema que me atende em fazer muitas coisas. Até o momento que eu já passo a identificar qual é o real valor dessa tecnologia. Então, agora nós já estamos sabendo o que faz uma IA generativa e sabemos reconhecer o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, já reconhecemos que, primeiro, IA generativa não é solução para todos os problemas do mundo. Nós continuamos tendo modelos classificatórios, que classificam imagens, ou que você quer segmentar clientes, você quer segmentar ou recomendar determinado produto para quem compra algum outro produto baseado em padrão de compras. Você tem modelos preditivos, usados em manutenção preditiva, e você tem os modelos generativos, que geram conteúdo, seja texto, imagem, ou som, baseado na recombinação de padrões que ele aprendeu, de milhões de dados, então ele gera alguma coisa. Ou seja, quando ele gera uma palavra para você, ou gera um texto, é a recombinação de milhares e milhares, ou milhões e milhões, ou bilhões e bilhões de palavras, e é naquele momento, aquele conjunto de palavras é o mais plausível estatisticamente de ser gerado, e ele gera isso. Então, nós temos modelos classificatórios, preditivos e, obviamente, generativos. Isso é o nosso toolkit. Hoje nós temos esses 3 conjuntos e diversas tecnologias, diversas técnicas, e isso é IA. Inteligência artificial é tudo isso. Não é só IA generativa, é tudo isso. Então, IA generativa é um subconjunto que tem sua aplicabilidade. Muito boa para gerar texto, para imagem, para você usar na comunicação com humanos, ou seja, num chatbot, por exemplo, mas usar como um auxiliar do humano. Eventualmente, em funções muito robotizadas, você pode substituir a tarefa humana, como a tecnologia sempre o fez. Você não tem mais ascensorista nos elevadores, apertar o botão, a máquina pode fazer isso. Eu não tenho mais navegador, nem engenheiro de voo na cabine de um avião. Eu só tenho piloto e copiloto. Todo o resto é automatizado. Um voo Rio-Paris, você controla o avião durante talvez 10 minutos das 13 horas de voo. Todo o restante do voo é feito automaticamente. Os pilotos operam o computador, que aí sim, ele que voa o avião. Mas quando nós saímos do limite do que a tecnologia pode fazer, nós entramos numa área de superestimar a tecnologia. E aí, geralmente, você acaba sendo frustrado. Vamos pegar um exemplo. Algum pouco tempo, alguns anos atrás, acho que já no final de 2000, não, início de 2024, uma da startup conhecida europeia, sueca, Klarna, o seu CEO veio a público dizer que estava demitindo todo o seu call center, 700 pessoas. Eu vou colocar um chatbot sofisticado que vai fazer tudo que as pessoas fazem. 6 meses depois, ele teve que recontratar isso. Por quê? Algumas características a máquina não consegue. Não consegue substituir empatia. Se você tem um objetivo de agradar o cliente, era o objetivo dele, era uma dos motes da empresa, você tem determinadas características que você precisa de flexibilidade que você não consegue num sistema. O sistema vai trabalhar em cima do que ele viu. Ele não tem adaptabilidade. Por exemplo, quando você treina um modelo LLM, ele está muito bom para funcionar, os pesos, ou seja, as variáveis, aquelas milhões de combinações, são congelados. Então, ele não se adapta no dia a dia. Então, não tem aquele negócio, a IA aprende comigo, eu aprendo com ela. Ela não aprende com você. Eu tenho que retreinar o modelo para ele realmente considerar novas informações
nos seus pesos, na sua ponderação. Então, é totalmente diferente do comportamento humano. Nós aprendemos a sair de situações insólitas. Um sistema que nunca enfrentou determinada situação não sai, não tem como. O modelo que nós temos, que é probabilístico, em cima de dados, ou seja, em cima do passado. Pode fazer previsão no futuro baseado no passado, mas entrando em um lugar completamente diferente, ele não tem para onde ir. E aí nós temos também um fenômeno que acontece na IA generativa, que é o que nós chamamos alucinação. Não que seja alucinação, o sistema errou, não. O modelo LLM nunca erra, ele sempre me gera a resposta mais plausível probabilisticamente falando. Então ele está sempre correto. Naquele momento, aquela palavra ou aquela frase faz todo sentido para ele. Para nós pode ser uma coisa totalmente sem sentido, por isso nós chamamos de alucinação. Mas não é um erro do sistema, é inerente ao modelo que nós temos hoje de LLM. E por isso nós temos aí hoje já casos concretos em vários estudos e análises que as coisas não são tão simples. Aquele discurso mais utópico que o mundo vai mudar de um dia para o outro, que em 10 anos nós teremos aí uma máquina superior ao ser humano, que vai fazer tudo que os homens, quem fala os homens, a humanidade faz, que pode substituir qualquer atividade profissional, isso não tem base científica nenhuma, é muito mais uma conversa de marketing. E aí, quando a gente vai no mundo real, pegamos alguns dados, vocês estão vendo alguns deles, no final do ano passado e desse ano, de empresas que têm seu renome, né? A McKinsey, mostrando uma grande parcela dos pilotos de IA generativa nas empresas, no site da experimentação, do Gartner, que muita gente conhece, da grande analista de indústria, do MIT. Então, mostrando, olha, gente, calma, não entra nesse atropelo, porque senão isso não vai a lugar nenhum. Ou seja, a IA generativa não está substituindo os humanos, não tem a capacidade de fazer isso. Se sua tarefa é robotizada, na verdade, você está fazendo o trabalho de um robô. Você deveria não fazer isso. O robô faz isso. Mas se sua tarefa não é robotizável, a máquina não vai fazer o que você faz. Ela não tem a capacidade que nós temos de nos adaptarmos dinamicamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, agora nós já estamos, eu diria assim, com um grau de maturidade. Lembra daquele gráfico de digamos, imaginar que é uma mágica, né? E agora a gente vai entendendo mais? Nós já estamos nessa fase de entender mais e saber por que os projetos falham. Já conseguimos fazer diagnósticos. E eu diria, eu acho que quero ver se mais alguns minutos eu termino esse papo para a gente trocar umas ideias. Eu diria que, à luz dessas dezenas de projetos que eu venho participando, e ultimamente eu tenho trabalhado muito como advisor em estratégia de IA com as organizações, discutindo que tipo de estratégia, que tipo de projetos faz sentido, se é que faz sentido em alguns casos, em outros casos fica claro que não. Mas, ao longo do tempo, nós fomos identificando claramente as causas do porquê os projetos falham. Primeiro, claro, você entra no atropelo. Nós tivemos esse atropelo nesses últimos anos, todo mundo achando que tinha que fazer alguma coisa com IA generativa. Cara, você tem que fazer IA generativa porque nós estamos atrasados, né? Era o CEO falando com o CIO, por exemplo, ou o board falando com o CEO. Estamos atrasados, vamos embora, temos que fazer alguma coisa. Por quê? Porque lia no jornal, tinha aplicações que estavam rodando aqui, aplicações que estavam rodando ali. E uma coisa que também chama atenção é o seguinte: quando você vê uma pesquisa, adoção de IA, fica desconfiado. Adoção não significa que você está tirando o valor real daquele negócio. Se eu perguntar a vocês estão usando IA? Todo mundo vai dizer que está. Agora, pessoalmente, tira valor? Tira. Eu, por exemplo, eu tenho o meu smartphone, eu tenho lá, obviamente, o ChatGPT, o Gemini, tenho o Perplexity, tenho o Grok, tem um monte deles, tem uma meia dúzia. Para mim, no dia a dia, eu sou um heavy user, me facilita muito. Mas na minha empresa, pode ser que não. Então, não adianta só ter números de adoção, mas qual o valor real que eu estou extraindo da aplicação de inteligência artificial. Então, a primeira coisa é, não quer um projeto de IA. A empresa quer pagar por um problema de negócio. Resolvido? Resolveu um problema de negócio. O que aconteceu é que nesses últimos 2, 3 anos, você tinha que colocar que era projeto de IA, senão você não conseguia banco. Você tinha que montar uma startup dizendo que a ponto
AI, né? Qualquer coisa, ponto AI. Senão, você não conseguia investidor. Era o marketing. Mas vamos nos abstrair do marketing. Qual o problema que eu quero resolver? Então, vamos fazer uma analogia algum tempo atrás, quando se falou muito de metaverso, quando se falou muito de blockchain. Eu me lembro, na época eu estava com. Eu tinha fazia parte de uma venture builder, e volta e meia alguém me ligava, cara, eu estou com uma startup de blockchain, quer dar uma olhada? Cara, blockchain, para quê? Qual o problema que você está resolvendo? Se é blockchain, não me interessa. Não me interessa saber a tecnologia em si, qual o problema que você vai resolver e se o mercado vai pagar pela resolução desse problema, ou seja, é uma dor realmente significativa, que dinheiro vai aparecer ou não. Senão nem adianta fazer esse negócio acontecer. Então, a mesma coisa nós começamos a ver ultimamente com o IA, esse frenesi. Eu coloco no ponto AI no nome da startup, ou então na minha proposta, eu digo que eu estou usando IA, e aí sai budget. Mas você não está resolvendo nenhum problema, para que você vai colocar IA? Não esqueça que IA é probabilística. Você precisa, muitas vezes, de respostas determinísticas, exatas. Por exemplo, conta corrente. Conta corrente, se eu tenho R$ 1.000, eu quero ter R$ 1.000, não quero ter a probabilidade de ter R$ 1.000 no banco. Segundo ponto, nunca comece pela ferramenta. Ferramenta é usada depois que você sabe o que você quer fazer, e aí você vai pensar em como fazer. Você começa com a ferramenta, é como você tem um martelo. Um prego é muito legal, parafuso já não é tão bom assim, e tirar sei lá, um arranhado na vidraça, pior ainda. Então, você tem um martelo, tudo vira prego. E não é isso que você precisa para resolver problemas de negócio. Terceiro problema que a gente vê muito é dados. Sem dados, você só tem palpite sofisticado. Se você tem muito lixo, aí tem um modelo sofisticadíssimo, como resposta desses dados, o modelo vai responder um lixo bem sofisticado, não mais que isso, um palpite sofisticado. E a maioria das empresas não estão prontas para IA. Não tem governança de dados. Não sabem exatamente de onde veio esse dado, qual é a qualidade desse dado. Eu tenho dados com veracidade realmente legal, eu tenho dados que realmente têm uma variedade que me permite treinar o modelo. Então, se eu não tiver um processo de governança de dados, é muito arriscado pensar em fazer alguma coisa com inteligência artificial. Então, nós acabamos entrando num campo que é o campo do mundo real mesmo. Ou seja, enquanto o marketing, às vezes até o board fica lá discutindo, cara, vamos colocar aqui agentes para resolver as coisas todas, vamos colocar IA generativa, vamos colocar um chatbot, colocar isso tudo. Isso não vive no vácuo. Você vai ter que acessar o que você tem aí na casa das máquinas. É um monte de sistema legado. De repente, tem programas Java antigos, programas em COBOL, programas que estão rodando em máquinas, em Clipper, sei lá o quê. Tá, com dificuldade de integração, você tem dois RPs, você tem um CRM, então, você tem isso aí, essa bagunça toda que está na retaguarda, ali embaixo. Se você colocar qualquer coisa sofisticada em cima, se não integrar com isso, não vale nada. Um chatbot que responde o que está em perguntas e respostas não vale nada, só vai bater papo com você. Mas qual o valor que ele está gerando? Né? O que está agregando de valor para o seu cliente? Então, esse é o problema. Eu tenho que entender o mundo real e as dificuldades do mundo real para chegar lá. Então, para a gente passar para a parte de bate-papo, vamos sair do frenesi. Olha, vamos fazer um monte de coisa que eu preciso aplicar inteligência artificial. Aí, muitas vezes, inteligência artificial é inteligência generativa. A maioria das vezes tem sido isso. Eu tenho visto muito disso. Ah, vem aqui me dá uma. Outro dia foi isso, uma empresa me chamou, olha, eu estou com 15 iniciativas de IA generativa, me avalia isso. Pá, o que você quer fazer com essas iniciativas? Qual o ROI disso aí? E analisamos e vimos que nenhuma delas realmente, aliás, uma realmente valia a pena ser feita. O restante, quando a gente fez uma análise um pouco mais criteriosa de ROI, deu até ROI negativo. Então, só porque era IA generativa, eu tinha iniciativa lá tentando ser colocada no ar. Então, se você tem poucas ou muitas iniciativas, mas sem retorno, esquece. Sai do quadrante 1 e 2 e vai para os quadrantes 3,
E quatro, poucas ou muitas iniciativas, mas que realmente tragam retorno. E aí pode ser modelo classificatório, pode ser um modelo preditivo, modelo generativo, ou modelo generativo como interface, é uma interface poderoso para modelos classificatórios ou preditivos embaixo. Quer dizer, então, essa combinação você que vai definir de acordo com a sua necessidade. Ou seja, antes de perguntar o que IA pode fazer na minha empresa, o que IA pode fazer para mim, eu tenho que ter respostas muito claras para por que nós estamos fazendo isso? Qual é a nossa estratégia? Eu quero uma solução probabilística? Sim. Eu quero fazer manutenção preditiva, eu não posso garantir que um determinado dia aquela máquina vai dar defeito. Eu faço uma estimativa. É bem provável, baseado nos padrões de uso daquele equipamento, ou dos sinais que eu estou recebendo, daqueles sensores, que é possível que determinada falha aconteça algum tempo à frente. Então, eu faço uma manutenção preditiva, né? Probabilístico. Então, estratégia. Segundo ponto, isso se encaixa nos processos que eu tenho hoje? Como é que eu me integro com os processos que estão existentes hoje? O que eu preciso fazer até de revisão dos processos hoje, se eu colocar, por exemplo, um agente de IA dentro do meu dia a dia? Como é que ele vai se integrar com os outros processos que talvez não tenham agente de IA? Então, como é que isso se encaixa? Como é que é esse processo de execução? Os dados. Eu tenho realmente dados que eu posso confiar, que eles vão me trazer respostas adequadas, eu consigo treinar o modelo adequadamente. E, finalmente, as pessoas. Quem vai usar e confiar no resultado? Tem algumas aplicações que eu posso ter um nível de assertividade relativamente baixo. Por exemplo, a recomendação de um livro ou de um filme, se não for muito adequado, você simplesmente muda de Netflix, muda de vídeo, né, do streaming. Mas agora, se é para definir quem pode ou não ser transferido para uma UTI de um hospital, uma ala de emergência, obviamente é uma questão muito mais sensível, né? Então você tem que ter uma assertividade muito maior. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental vamos esquecer esse papo que vai acabar com os empregos. Não vai acabar. Vai ser uma ferramenta que faz com que a gente aumente produtividade em muitos casos. Talvez em alguns casos não, em outros casos vai aumentar sim. Pouco, muito, vai depender muito do tipo de atividade que eu faço. Mas é mais uma ferramenta que nós temos nas nossas atividades. Então, em linhas gerais, eu queria passar digamos, esse conjunto de slides para mostrar um pouco do pensamento. Olha, gente, vamos sair desse frenesi, vamos ser bem realistas, entender o que realmente é o que a gente chama de inteligência artificial, que eu sempre insisto que não é um termo correto, né? Eu diria, é muito mercadológico, não expressa a realidade. É um modelo sofisticado, em termos estatísticos, nada mais do que isso, mas que me dá uma resposta muito legal. E é uma ferramenta extremamente útil para resolver muitos problemas de negócio. Problemas que eu não vou conseguir resolver com o sistema determinístico. Eu vou precisar de modelos probabilísticos, modelos que vão conseguir resolver o problema que, de forma tradicional, sistemas determinísticos, eu não consigo. Então, vamos agora a um bate-papo. Eu escrevo muito sobre esse tema no LinkedIn, tá aqui o LinkedIn, quem tiver interesse, até trocar ideias lá pelo LinkedIn, fiquem à vontade. Eu vou parar aqui o compartilhamento e vamos abrir para uma troca de ideias. Nós temos ainda uns 10, 12, 15 minutos, vamos aproveitar para isso. Legal. César, só para começar, queria te agradecer. Obrigada por mostrar aí que a inteligência artificial não vai dominar o mundo, que não é tanto assim, né? A gente não vamos pintar esse cenário tão catastrófico. Gostei da reflexão, né? Que se é alguma atividade que hoje a inteligência artificial pode substituir, porque é um trabalho que é robótico e que eu já vi isso em outras discussões também. Então, vamos, na verdade, assim, aprimorar a nossa atividade, né? Vamos, então, fazer atividades que são realmente características específicas do humano, essa questão da empatia, né? Realmente faz uma total diferença. Eu sempre faço uma analogia com a questão da secretária eletrônica, né? A diferença de quando você liga e fala com a pessoa do que quando você tem que deixar um recado.
Eu acho péssimo isso, então você mandar uma mensagem por WhatsApp também falada e assim não é a mesma coisa, né? A interação é diferente. Então, eu acho que da mesma forma, algumas atividades realmente não tem como a inteligência artificial substituir quando você busca, né, alguma coisa empática. Por outro lado, né, na indústria de óleo e gás, acho que tem uma série de atividades e tudo que a inteligência artificial vai ajudando, né, vai aprimorando, aí o uso de machine learning e outras tecnologias que aí vão derivando a partir daí. Então, é muito bacana a gente ver essas questões na verdade, até trazendo um dado aqui já, a gente tem ano que vem a ROG, né, que é o evento que o IBP realiza Rio Oil and Gas, e a gente está né, recebendo os trabalhos técnicos e cerca de 60% a 70% dos trabalhos que estão sendo submetidos para a parte de tecnologia e inovação envolvem inteligência artificial. Então, Uhum. é um sinal aí para a gente de que, olha, tem muita coisa sendo estudada, produzida, enfim, vamos ver o que de fato se desdobra, né, em valor para o setor, que aí também tem isso que você falou, quer dizer, o quanto que isso realmente me gera de valor, né, e não é simplesmente só um enfeite para falar que eu tenho uma tecnologia embarcada. Mas eu vou parar de falar agora, eu vou passar para o Marcos. Marcos, pode falar, por favor. Olha, boa tarde a todos. Eu acho que obrigado, né, o IBP Melissa, aí para trazer essa apresentação aqui, César. Eu fico muito contente de ouvir o que eu ouvi aqui agora, porque eu uso IA no dia a dia para ajudar a fazer as coisas. Eu acho que a IA ela ajuda em tratar grandes volumes de dados e trazer informação mais rápido, porque ela não, faz que a gente não fique pesquisando na unha as coisas, né? Ela traz as informações. Mas eu contesto muito quando a pessoa fala assim para mim: olha, dá para fazer com inteligência artificial isso aqui que faz mais rápido? Não é verdade. Porque a inteligência artificial ela é reativa, ela não é proativa, né? Você não joga um trabalho lá e ela sai fazendo para você. Você tem que interagir várias vezes. Então, às vezes, a gente bate com a pessoa falando para você, alguém falando para você assim, faz isso com IA que vai mais rápido. E às vezes vai levar mais tempo, porque ela não é a IA que vai fazer para você, é você que vai fazer junto com a IA e trazer a IA para a realidade, porque a IA ela traz muita informação e nem todas servem, né? Uhum. E você trabalha de uma forma, às vezes, concentrada para fazer com que a IA traga para você uma coisa que seria fazer talvez em um mês, você faz em uma semana. Óbvio, é um ganho, mas ela não faz sozinha. Você vai gastar uma energia concentrada, mas eu fiquei muito contente, gostei muito da apresentação, porque eu acho que a IA ela vai ter muito relacionamento mesmo com a produtividade e não com o raciocínio, ainda vai demorar muito para ela atingir o que a gente precisa. É a mesma coisa com a automação industrial, com uma série de coisas que foram envolvidas ao longo do tempo, em que a gente falava assim, vai substituir o humano. E não vai substituir o humano em algumas coisas, e o humano vai ganhar outras coisas. Mas eu fico muito contente com essa visão, porque a gente não está errado em olhar a inteligência artificial como uma ferramenta e não como uma solução, né? Muito Perfeito, obrigado. Marco. Muito Valeu, obrigado. Legal, valeu. valeu mesmo. Obrigado. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ai, mas comenta aí, você está muito quietinho hoje nessa paisagem havaiana. Tá Opa, tá mudo. mudo. Aproveita antes que eu saia para o Maracanã. Ó, César, adorei a sua palestra, fantástica. Eu acho que ela traz algumas luzes assim diferentes para que, em relação ao que muitas outras pessoas comentam a respeito de IA, tá? Eu não vejo a hora de poder acessar a gravação aqui para mandar para muitos amigos que pensam de forma diferente, para eles começarem a entender realmente o que é a IA. Tá? Eu Legal, tenho uma Raimundo. pergunta para você. Muita gente comenta, né, que a advocacia é uma das primeiras áreas que vão ser substituídas pela IA. Né? Eu, particularmente, não acredito nisso, porque eu gosto muito da área do direito, e o que acontece é que o direito muda a todo dia. Né? Nós temos uma evolução de leis, de legislações, de coisas que não é simplesmente você, muitas vezes, pegar um determinado texto e interpretá-lo ipsis literis o que está ali. Né? Muitas vezes você precisa ter um pouco de raciocínio, de integração, de então, para mim, essa coisa é muito fantasiosa. Eu queria ouvir Uhum. você a respeito disso. Perfeito, Raimar. Bom, obrigado aí pelos comentários. Essas profissões como direito, desenvolvedor,
médico, o pessoal sempre fala que vão ser uma das primeiras. Geralmente, quem fala muito disso não sabe o que faz o direito, não sabe o que faz o médico. Ele, de longe, assim, vamos dar alguns exemplos. Pegar o desenvolvedor. Outro dia eu estava debatendo com um cara e disse, não precisa mais de desenvolvedores no futuro. Eu falei, você já trabalhou como desenvolvedor? Não. Ele começou a ser especialista em A 2 anos atrás, e aí usou aí umas ferramentas, tipo Copilot, curso, e gera programinhas. Cara, isso aí não é você trabalhar numa empresa com sistemas legados, tudo integrado, onde a IA ela gera código novo, mas não gera um código integrado, não tem a percepção do que aquilo precisa ser feito para integrar com outras coisas. Então, esquece. É uma ferramenta muito útil, vai melhorar parte do trabalho do desenvolvedor, que é a geração do código, que é apenas um pedaço da atividade que ele faz. Faz outras coisas além de gerar código. A mesma coisa no direito. Não é só escrever texto. O advogado tem uma interpretação, tem que entender. Eu acho que aí vale a pena questão, aquela questão do rei Salomão, de dividir a criança ao meio, né? É diferente, quer dizer, um modelo pode chegar a dizer, racionalmente, probabilisticamente, meio a meio está aqui, 50%, você tem metade da criança, que é a parte de cima ou de baixo, escolhe a parte e leva. O lado humano sabe o impacto disso, a relação de causa e efeito. A máquina não tem a mínima ideia do que é causa e efeito. Você corta uma pessoa ao meio, morre. A máquina não sabe disso. Então, probabilisticamente, ela pode dar uma resposta que faz muito sentido, mas que, quando você interpreta à luz de determinadas características humanas, a intuição e assim por diante, não faz sentido. Ela não consegue ver nas entrelinhas, ela não consegue ver o que não está escrito, o que não está na base de treinamento. E essas profissões têm muito disso, né? Que é a intuição, é a subjetividade, que está, por mais que esteja no texto, tem coisas subjetivas. A mesma coisa na própria medicina. Não adianta só olhar a imagem e dizer, isso aqui é um câncer de mama. Mas qual é o impacto disso? O que isso acontece na família? Quais são as consequências de um diagnóstico de câncer de mama na pessoa? Então, essas ferramentas, elas ajudam o profissional, todas as áreas, em suas tarefas, principalmente em tarefas mais voltadas, uma pesquisa, me busca todas as jurisprudências sobre esse assunto, me traz aqui, eu dou uma olhada, pode me ajudar a gerar alguns textos padronizados, que num texto jurídico você tem coisas mais ou menos padronizadas, se é um contrato, se é uma petição sobre determinado motivo, você tem determinadas partes padronizáveis, então a máquina faz isso muito rapidamente. Agora, o lado humano, não. Então, não vai substituir. Vai ser mais uma pessoa que você tem um auxiliar, entre aspas, falo pessoa, entre aspas, bem entre aspas, que pode te ajudar a ser mais produtivo, mas não vai te substituir. Vai ser alguém, ou, entre aspas, novamente, que você vai... É uma ferramenta, no fundo, que você vai usar para facilitar seu trabalho em alguma das suas atividades. Então, não vejo a mínima possibilidade do que a gente tem hoje, tecnologia, substituir essas profissões. É isso mesmo, César. Tem muitas coisas que você não tem como substituir, inclusive na própria medicina, né? Tem jeito. É a sensibilidade e a experiência do médico que define determinadas coisas. Perfeito. Sim. Felipe? Oi, vocês me escutam? Sim. Perfeito. Perfeito. Bom, primeiro agradecer o IBP. Melissa, quando eu vi que vocês iam trazer o César aqui, eu já cliquei no botão para me inscrever, porque isso daí eu sabia que o César ia ser uma apresentação de peso, então obrigado aí por proporcionar isso. César, para mim você é uma referência, eu te acompanho no LinkedIn já faz um tempo bom. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento aí com a gente, é muito importante isso. E aí eu queria fazer uma pergunta trazendo um ponto, né? Teve uma parte da sua apresentação que você traz uma apresentação muito para colocar todo mundo no pé no chão, né? Assim, mostrando a realidade. E você mostrou um slide com os líderes fazendo aqueles statements assim gigantes, né? Agora com uma finalidade comercial que eles têm, né? Como você bem explicou.
a minha curiosidade é para saber qual é a sua visão, né, assim, de futuro, até onde você acha que é possível isso chegar, considerando que é um modelo estatístico, como você falou, e com todas essas limitações que ele tem, mas aonde que ele consegue chegar, na sua visão, assim? Bom, obviamente os modelos LLM estão batendo no muro. Por mais que você aumente a capacidade computacional, os ganhos começam a ficar bem menos. Ou seja, eu diria que tem pouco ganho a mais aumentando a capacidade computacional e assim por diante. Você começa a fazer algumas outras, buscar outros caminhos alternativos. Você tenta fazer com que haja um processo mais, digamos, mais amplo de inferências. Você, em vez de usar um modelo, você usa vários modelos, é o que a gente chama mix of experts. Você procura modelos menores e mais especializados, com um treinamento mais ajustado a uma determinada área de atuação, por exemplo, mais focado no direito, para alucinar menos, ficar só dentro do direito. Mas em termos desse modelo de linguagem, você não é modelo de linguagem, tem um limite, não vai mais. Agora, aqueles caminhos futuros, vamos chegar a uma AGI, né, Artificial General Intelligence, um sistema que consiga fazer o que um ser humano faz. Então, até aquela brincadeira que eu até coloquei rapidamente num dos slides, no cantinho dos slides, que o Elon Musk tinha dito que os carros serão autônomos. E depois o Geoffrey Brinton disse que os radiologistas não serão mais necessários. E outro figurinha era os radiologistas dirigindo seu carro para ir para o trabalho. Quer dizer, então, é isso. Quer dizer, as ferramentas estão aí, vão nos ajudar, mas não vão fazer essas coisas todas. Por exemplo, os carros autônomos. Os carros autônomos estão muito longe de uma total autonomia. Eles conseguem funcionar bem em ambientes controlados. Então, você roda em algumas cidades, mas não roda em todas as cidades, e ele roda em ambientes onde ele foi treinado, onde ele consegue reconhecer. Então, lá, algumas cidades, Phoenix, no Arizona, assim por diante. Ele pega esse carro, traz aqui para o interior do Brasil, leva lá para as ruas de Mumbai, na Índia, e tem uma vaca no meio da rua, ele não sabe o que faz. Ele nunca viu isso, não. Ele foi treinado nas estradas americanas e alemãs, não ali no restante do mundo, né? E esse é um outro ponto, né? Muitas vezes a gente vê discursos narrativas do pessoal do Vale do Silício, das Big Techs, empresas trilionárias, mas como se o Vale do Silício fosse representatividade do mundo. O Brasil é diferente, o Vale de Jequitinhonha não tem nem nada a ver com o Vale do Silício, a África, Sudeste da Ásia. Então, não é isso. Então, o que dá certo lá pode não dar certo na América Latina ou na África. Então, vamos sempre olhar essas frases com aquele viés assim. Por que ele está falando isso? Qual é o interesse por trás disso? Inclusive, eu acho que fizeram um estudo, né, que ele é muito mais, o modelo é muito mais enviesado para as características ocidentais do que as orientais, né? Sim, sim. Como os chineses são para as características chinesas, Exato. treinando nos dados chineses. Então, e nós acabamos sendo subrepresentados. Nós somos subrepresentados nisso. Você pega até uma das fontes, eles pegam inúmeras fontes da internet, livros, sites, Wikipedia. O português, por exemplo, não é a língua mais falada no mundo. E digitalmente tem menos informações digitais do que o inglês, do que outras línguas. Então, a gente acaba sendo subrepresentado. E quando a gente vai para certos neologismos ou características mais regionais, aí é menos representatividade. Então, a chance de sair coisas distorcidas é muito grande. Sim, sem dúvida. Obrigado. Valeu, Felipe. César, eu queria Olá, também, Hércules. Hércules aqui, Oi, da Hércules. Petrobras. Queria te agradecer aí a palestra também, realmente bem pé no chão, né? É igual a brincadeira que a gente fala aqui, né? Todo mundo, daqui a pouco, todo mundo começou a falar de Big Data, e a gente fala de grandes volumes de dados há muito tempo, né? Só que de repente 2015 era virou Big Data. só que de repente virou um negócio, não, Big Data, né? Então, é como se fosse novo. César, queria entender, assim, um pouco, acho que o Felipe trouxe uma pergunta que era uma das perguntas que eu tinha, né? Que era sobre, acho que quem usa entende essas limitações que você falou, né? Quem usa muito entende como uma ferramenta, né? E não como algo
tira aquele glamour, né? Ou seja, é uma ferramenta que traz grande capacidade em algumas coisas, mas em outras, de maneira nenhuma, chega a substituir, né? Eu ia te perguntar como você vê o futuro. Você falou um pouco, né? De você acha que a evolução está por a gente construir coisas menores, subconjuntos treinados, e talvez isso aumente o ganho mais do que a gente ampliar a parte tecnológica. Mas eu queria saber sua opinião em termos assim de Brasil. Como é que você acha que o Brasil, a indústria, como é que a gente... O que você acha que é um bom posicionamento? A corrida pelo data centers e LLM gigantesco, a gente está fora, a gente não tem grana. Nós estamos falando de data center de 10 bilhões de dólares. No Brasil, você não vai encontrar investidor e nem vai encontrar empresas de 10 bilhões de dólares. Então, esquece, a gente vai ter que ser usuário desses modelos. Agora, nós podemos começar a trabalhar com o que a gente chama de Small Language Model, falando de IA generativa, né? Mais específico para áreas onde nós temos uma proficiência muito boa. Setor agro, área de petróleo. Petróleo a gente compete de igual para igual lá. Petrobras com a Shell está ali, bate de igual para igual, não tem aquele negócio de olhar para cima, não. De igual para igual. Setor agro, acho que a gente pode até olhar de cima para baixo, até mesmo com muitos desses países avançados. Até mesmo as dificuldades que a gente tem, por exemplo, na área de saúde, faz com que a gente tenha algumas vantagens em termos de conhecimento, não só pela diversidade, né? O brasileiro é bastante miscigenado, é diferente, por exemplo, do que você tem em alguns países da Europa, que você não tem miscigenação, você tem separação realmente racial. A gente tem essa miscigenação, então a gente acaba tendo uma condição de trabalhar e pelas dificuldades financeiras, trabalhar com muito mais criatividade. Então, isso são coisas que são pontos fortes do Brasil. Então, em vez de sair disputando espaço para data center, porque trazer um data center não tem muito ganho. Você não gera, o data center em si não gera emprego. Gera emprego de segurança, de coisa ali, mas você não vai ter mais desenvolvedores se tem um data center, porque você já está usando nuvens em qualquer lugar. Quer dizer, o fato de data center aqui ou estar lá não vai mudar nada. Temos que começar a buscar a competência em criar modelos menores, que são mais factíveis, usando modelos open source, que sejam adequados aos pontos fortes nossos, não tentar disputar com o ChatGPT, essas coisas que a gente não tem nem como dar pontapé inicial no jogo. É um jogo de gente grande, a gente não é gente grande, infelizmente, mas é a realidade brasileira. Vamos, dentro da realidade brasileira, onde somos bons? Aqui e ali, tem modelos que podem nos ajudar? Temos. Vamos fazer muita coisa com o que a gente pode fazer. E eu acho que a gente consegue dar certo. Agora, tentar disputar com China, Estados Unidos, não dá nem para sair. Entendi. Bacana. Legal, pessoal. Bom, Ótimo. deixa eu ir para o Maracanã. Isso, desculpa, César. A gente não vou interromper sua comemoração aí de campeonato brasileiro também. De qualquer forma, César, muito obrigada. Na verdade, de qualquer forma, não, mas assim, fica aqui o pedido para o ano que vem, né? A gente voltar e conversar mais um pouco, destravar um pouco mais os assuntos. É sempre bacana a gente ouvir, enfim, de quem está por dentro né, dessas questões de tecnologia e ter essa troca aqui no IUP. Obrigada, César. Obrigada a todo mundo que pôde estar aqui junto com a gente e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau. Mas Tchau, gente. essa Boas comemoração festas a aí não todos. foi prevista pela IA, né? Não, não foi. Tá. Boa comemoração. Valeu, Tchau. boas festas Tchau, para pessoal. todos. Obrigado. Valeu, tchau.